Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, já começa com um soco no estômago. O título é A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak. É um título que já chega quebrando tudo, né? Totalmente. E o nosso objetivo aqui é justamente tentar destrinchar o que ele quer dizer com isso. Analisar as críticas dele à nossa sociedade, a essa ideia de humanidade e, claro, a essa relação bem destrutiva que a gente criou com o planeta. Sim. O próprio título já é uma provocação direta à nossa lógica de que tudo, absolutamente tudo, precisa ter uma finalidade, um uso econômico. E o contexto do livro é super importante. O Krenak escreveu isso, ou melhor, reuniu essas reflexões durante a pandemia. Certo. E para ele aquele período foi como se a gente tivesse colocado uma lente de aumento gigantesca em todas as rachaduras do nosso modo de vida. Entendi. Então, o ponto central dele é um questionamento que parece simples, mas é demolidor. Será que a gente é mesmo uma humanidade? E o que essa ideia acaba excluindo? Pois é. Essa parte de questionar a humanidade me pegou muito. Porque a gente usa essa palavra o tempo todo como algo bom, algo que une. Ah, a humanidade vai dar um jeito. Uhum. Mas o Krenak vira isso de cabeça para baixo. Ele diz que humanidade virou tipo o nome de um clube VIP super exclusivo. Exatamente. É a metáfora perfeita. Ele descreve como uma casta que se elegeu, que se colocou no topo da criação. E a partir daí, A partir daí, passou a tratar todo o resto como inferior, como recurso. E esse resto não são só os animais, as plantas. não, ele inclui pessoas também. Sim, outros grupos humanos que não entraram nesse clube. Os caiçaras, os quilombolas, os povos indígenas. Essa gente toda foi jogada para uma categoria de sub-humanidade. Gente que não é considerada útil, né, para esse projeto de desenvolvimento. Isso. E ele não alivia nas palavras para descrever o resultado disso. Não mesmo. De jeito nenhum. Ele é muito direto. Tem uma frase dele que é brutal, que é: somos a praga do planeta, uma espécie de ameba gigante. Nossa, que imagem forte. É a imagem de um organismo que só cresce, sem controle, consumindo tudo, sem consciência do todo, focado só na própria expansão. E ele aponta uma ironia genial nisso tudo, que foi a pandemia, né? Exato. O vírus, aquele ser minúsculo, mirou exatamente nos sócios desse clube. Mirou nos humanos. É o que ele chama de uma manobra fantástica do organismo da Terra. É como se o planeta dissesse: ah é? Vocês se acham tão especiais? Então respirem agora, quero ver. Exato. Expôs a nossa fragilidade de um jeito que não dava mais para ignorar. E essa fragilidade está ligada a outra ficção que a gente criou e que o Krenak desmonta, a da economia. Sim. É impressionante como ele força a gente a lembrar do óbvio, né? Uma coisa que a gente esquece todo dia. Ninguém come dinheiro. É tão básico, mas a gente esquece. Ele até recupera uma fala de um ancião do povo Lakota que é cortante. Algo como: quando o último peixe for pescado e a última árvore derrubada, só aí o homem vai perceber que não pode comer dinheiro. E isso leva direto para a questão do poder, claro. Se a economia é essa ficção, quem são os autores dela? Uhum. O Krenak argumenta que os governos hoje são quase, sei lá, coadjuvantes. Quem manda mesmo são as grandes corporações. E aí vem a pergunta dele que me deixou pensando por dias. Qual? Como é que se faz uma revolução contra uma corporação? Contra um fantasma? Nossa, é verdade, não tem palácio para invadir. Não tem. São entidades abstratas com poder real, mas difuso. E o delírio final dessa lógica toda, o clímax dessa desconexão, são os bilionários querendo fugir para Marte. Sim, construindo foguetes. É a confissão de que tudo deu errado. Em vez de usar a inteligência e os recursos para consertar a nossa casa, o plano é só abandonar o barco. E para chegar nesse ponto de sequer pensar em abandonar o planeta, você precisa primeiro parar de ver a Terra como algo vivo. Exato. E essa é outra ferida que ele aponta. A nossa recusa em ver a Terra como um organismo do qual a gente faz parte. Uma ideia que, para muitos povos, é óbvia, né? Tão óbvia quanto o Sol nascer, mas que no nosso mundo ocidental foi tratada como
sei lá, misticismo, poesia. Ele até lembra da história do James Lovelock, da teoria de Gaia. Sim, que foi ridicularizado por décadas pela ciência. Só muito depois começaram a aceitar que os sistemas da Terra são todos interligados, como um superorganismo. E o Krenak dá aquela alfinetada, né? Ele fala algo como: quem já ouvia a voz das montanhas e dos rios não precisa de uma teoria para provar isso. Exatamente. A teoria é só uma tradução para os cabeças duras. É isso. Uma tentativa de provar com dados o que outras culturas sentem e vivenciam. E essa nossa recusa em aceitar essa verdade nos levou a um estado de... De torpor, É a palavra que ele usa. dopados de modernidade, de entretenimento. A gente vê as geleiras derretendo, os oceanos cheios de lixo e a reação é mudar de canal, ver o próximo vídeo. Que imagem. Ele fala que é como se a única forma de provar que a Terra é viva fosse esquartejando ela. Um paradoxo terrível. A gente exige uma prova que é o próprio ato de destruição. É pop. Isso. O agro é tudo. Ele usa isso como um exemplo perfeito. E ele chama de imoral. Por quê? Porque, na visão dele, essa campanha legitima a ideia de que vale tudo em nome do lucro. Se agro é tudo, então, nas palavras dele, minério é agro, assalto é agro, roubo do planeta é agro. Tudo vira mercadoria. Tudo. E para ele isso não é abstrato, ele vive isso. Ele descreve os trens da Vale passando perto da aldeia dele. Essa parte de arrepiar. Dia e noite, sem parar, fazendo a terra tremer. A sensação que ele passa é de um último assalto, uma pilhagem desesperada, como se eles soubessem que o tempo está acabando. Mas aí que ele surpreende. Porque em vez de propor um novo plano, uma nova tecnologia, Ele aponta para outro lugar. Ele cita um poema do Drummond sobre a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. uma jornada para dentro. Exato. A proposta dele é essa: parar de nos desenvolver e começar a nos envolver. Sair dessa corrida para fora e começar uma viagem para dentro. E se a gente pensa que essa viagem é só racional, o Krenak nos leva para um lugar, assim, totalmente inesperado. Os sonhos. Ah, essa parte é fascinante. Como assim um sonho pode ser uma instituição? O que isso quer dizer? Quer dizer tirar o sonho do divã do psicanalista e colocar ele no centro da vida da comunidade. Para ele e para muitos outros povos, o sonho não é só um eco do dia que passou. Certo? É uma dimensão da realidade, tão real quanto a que a gente vive acordada. É um espaço onde se aprende, se recebe avisos, onde os mundos se falam. Ele conta a história do pajé Chavante, né? Sim, a do pajé Sibupa, 40 anos atrás, ele sonhou com o espírito da caça, E o espírito tava. furioso, dizendo: os brancos, os Waradzu, estão vindo. Eles não caçam, eles predam. Vão acabar com tudo. Era uma premonição. Exata. Da chegada do agronegócio na região do Xingu, que devastou o cerrado. O sonho foi um alerta, uma notícia de outra dimensão. E se cumpriu. Que incrível! E não é uma coisa solitária, né? Ele explica que os sonhos são compartilhados. Isso. Não que eles contem na praça pública, mas é algo íntimo, que se compartilha com quem se tem afeto. É uma forma de tecer a comunidade. O sonho orienta a vida prática. Isso simplesmente demole a nossa ideia de indivíduo, né? Do sujeito que resolve tudo sozinho. Totalmente. Ele fala uma coisa linda. Andamos em constelação. A gente nunca está só. E essa conexão toda exige uma certa humildade, que é o oposto da arrogância daquele clube VIP da humanidade. Uhum. E tem uma história antiga do povo Krenak que ele conta que para mim resume tudo. É a do Criador, que depois de criar os humanos, decide voltar para ver como eles estão. Ah, eu adoro essa história. Mas ele fica com receio e se transforma num tamanduá para poder observar sem ser notado. E claro que os humanos tentam caçar o tamanduá para comer. Exatamente. Mas duas crianças míticas o reconhecem e o ajudam a fugir. E lá do alto da serra, elas perguntam para o Criador: e aí, o que você achou das suas criaturas? E a resposta? A resposta dele é: mais ou menos. Duas palavras que destroem toda a nossa arrogância. Exatamente. Mais ou menos. Não tem um selo de qualidade para a espécie humana. A gente pode dar errado. É uma possibilidade. E é por isso que eles se filiam ao rio, à montanha. Sim, porque depender só de si mesmos é arriscado demais. Eles não se veem como o centro,
mas como parte de uma teia. E a mentalidade oposta à nossa nos levou para a máquina de fazer coisas, que volta para a ideia do começo, de que tudo precisa ser útil, né? Perfeito. É o vício no novo, carro novo, roupa nova. Celular novo. Ele dá um exemplo ótimo. A nossa solução para o carro poluente não é ter menos carro, é fabricar milhões de carros elétricos novos. A gente não pensa em adaptar o que existe, como fazem em Havana. A lógica é sempre produzir mais, consumir mais. E aí entra aquela citação do Gandhi que ele usa. A Terra tem o suficiente para as necessidades de todos, mas não para a ganância de todo mundo. A conta não fecha. Não tem planeta que aguente. E é por isso que ele insiste que a pandemia não foi só uma crise para a gente superar e voltar ao normal. Seria um desperdício. Exato. Ele enxerga como uma oportunidade de transformação. Ele até usa um conceito da Sueli Honig, o de necrocapitalismo, que é a ideia de um sistema que lucra com a própria morte, com a destruição. Isso. Um sistema que consome a própria vida. Voltar para isso seria loucura. Então, se não é para voltar ao normal, qual é a alternativa? É mudar a nossa percepção mais básica. A do tempo. A gente aprendeu que o tempo é uma flecha, né? Passado, presente e futuro. Para ele, esse é o nosso grande engano. E qual seria a outra visão? A de que a criação do mundo não foi um evento lá atrás. O mundo está sendo criado e recriado a todo instante. Agora. E como a gente participa disso? Através de rituais, de práticas que nos reconectam. Ele conta sobre o ritual do povo dele de suspender o céu. Suspender o céu? Quando o horizonte parece que está pesando, esmagando a vida, eles se reúnem para dançar e cantar. Mas não é só para eles. É para ampliar o horizonte de todos os seres, dos animais, das plantas. É um ato de manutenção cósmica. Se a gente junta tudo isso, a grande mensagem para mim é essa urgência de abandonar a fantasia de que a gente está separado da natureza. Sim. De que somos o centro. Somos, como ele diz, microcosmos do organismo Terra. E a humanidade do Clube VIP está sendo descolada desse organismo, está virando um corpo estranho. Exato. E ele faz uma distinção que é crucial. Existe essa humanidade que vive na abstração, na economia. E existe a subhumanidade. Que ele usa de forma provocadora. Os caiçaras, os indígenas, são justamente aqueles que, por terem ficado à margem, permaneceram agarrados na terra. Eles guardam a memória de outras formas de viver. É uma inversão de valores total. Os que a gente considera atrasados são, na verdade, os que podem ter a chave. É tremendo. E ele encerra com uma metáfora que dá um novo sentido para tudo isso. Ele nos convida a pensar na Terra como uma mãe amorosa. Certo. E ele diz, e aqui eu cito, o que estamos vivendo pode ser a obra de uma mãe amorosa, que decidiu fazer o filho calar a boca pelo menos por um instante. Não por raiva, mas... Para ensinar algo. Isso, ela não tá punindo a gente. Ela simplesmente está pedindo silêncio. E essa talvez seja a provocação final, né? Eu acho que sim. Numa era de tanto barulho, de tanta aceleração, e se a lição mais importante que a gente precisa aprender for simplesmente de fazer silêncio, para finalmente conseguir escutar. Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.